Paz e graça aos irmãos, nesta manhã chuvosa, que sejam também chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu convido os irmãos a nos acompanharem na leitura dos versículos 1º e 2º, e depois eu convido a fazermos uma leitura alternada dos versículos de 11 a 24. Lucas, capítulo 15, eu vou ler os dois primeiros versículos 1º e 2º, e depois eu começarei dos versículos de 11 até 24, e aí a gente vai poder então ler de forma alternada. Vamos nos colocar de pé, se você puder ficar de pé. Lucas 15, os versículos 1 e 2, e depois os versículos de 11 a 24, aí sim nós faremos de modo alternado. Lucas 15, 1 e 2 nos diz a palavra de Deus: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, e publicanos eram aqueles que cobravam impostos, e eram muitos judeus que recebiam do Império Romano a possibilidade e a autorização para cobrar impostos comerciais, naturalmente, do seu próprio povo judeu. Então, eram odiados pelos religiosos judaicos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, que era uma terminologia usada para aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a palavra e haviam se afastado, e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: estes, ou seja, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Esse Jesus recebe pecadores, esse mestre aí, sei não, viu? Ele recebe pecadores e pior, ele senta à mesa com eles, ele come com eles. Jesus então conta a parábola da ovelha perdida. Depois Jesus conta a parábola da dracma perdida. E aí então Jesus chega à parábola do chamado filho pródigo, como ela foi intitulada, mas na verdade é uma parábola da misericórdia de Deus para com seus dois filhos. Vamos ler agora de modo alternado, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Vamos ler juntos o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos orar
Quero convidar as professoras e professores com as crianças aqui à frente, para nós orarmos por eles e por nós. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte. Pai amado, nós te agradecemos por esta manhã. Clamamos, Senhor, as tuas misericórdias sobre aqueles que sofrem decorrente da chuva. Te louvamos porque ela cai para regar a terra, para cumprir o propósito que o Senhor determinou, para aliviar o nosso calor, que nós sejamos em tudo gratos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, por chuvas de bênçãos que derramas sobre as nossas vidas. Dentre as muitas bênçãos, a Tua misericórdia que resulta em perdão, em reconciliação contigo e com o nosso próximo, na Tua igreja, na família, no local de trabalho, onde estudamos, onde moramos, ó Deus, com os nossos vizinhos, com todos. Te louvamos pelo Teu chamado e pelo desafio e pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo e de tantos servos Teus, Senhor, como Estevão e tantos outros. Nos ensina a perdoar e trabalha o nosso coração. Te oramos assim, clamando a Tua bênção sobre os nossos pequeninos e as nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar-vos. Meus irmãos, hoje nós deveríamos estar tratando sobre a questão o tema nosso da família, tempo de restaurar, e deveríamos estar tratando hoje sobre sexualidade. Domingo passado nós tratamos pela manhã, na pastoral para a igreja, sobre a questão desse tempo de restaurar o perdão. E eu senti a necessidade da gente complementar, porque de fato não consegui terminar a temática, é muito grande, nem mesmo hoje conseguiríamos terminar, mas pelo menos tratar de alguns aspectos importantes. Nós vimos no domingo passado, quando tratamos a questão de que nós precisamos do perdão para vivermos em sociedade. Que o pedido de perdão e a necessidade de perdão, quando nós pedimos perdão, nós queremos receber perdão. Nós fazemos esse pedido com dois objetivos, pelo menos. Um primeiro é receber o perdão da outra pessoa que nós ferimos. E depois, o segundo objetivo é porque nós queremos ou devemos querer restaurar o relacionamento, então, com aquela pessoa. Afirmamos que, de fato, se há uma situação em que a outra pessoa que nós não temos um relacionamento, o pedido de perdão ele não visa restaurar um relacionamento, muito embora possa, quem sabe, até começar um relacionamento. Há casos desses em que alguém fez alguma coisa errada e então pediu perdão ao outro e, a partir dali, começaram uma amizade. Isso pode acontecer. Mas, quando não é isso, nós estamos pedindo perdão, batemos numa pessoa, atropelamos alguém correndo, alguma coisa assim, pedimos perdão, ou falamos grosseiramente com a pessoa, e pedimos perdão ali, e ali não há relacionamento a restaurar, porque já não havia relacionamento. Mas, no geral, nós pedimos perdão porque precisamos e queremos o perdão, e porque devemos querer, sim, restaurar o relacionamento, assim como Deus faz conosco. Ele nos perdoa, porque nós precisamos de perdão, e Ele nos perdoa porque Ele quer que esse relacionamento não fique obstaculado, não fique com uma barreira, mas que possamos, então, voltar a ter o relacionamento de antes. Nesse sentido, então, perdão também, na sua essência, é optar por abrir mão do castigo, que o outro, aquele que agrediu, que fez algo errado, mereceria. Então, e veja, eu não estou tratando filosoficamente, nada disso. Estou tratando do ponto de vista bíblico, da palavra perdão no contexto bíblico, Antigo e Novo Testamento. Quando se perdoa, você abre mão, sim, do castigo do outro. E aí, então, você traz de volta aquele outro para o convívio, aquele que cometeu o erro. Você desconsidera a ofensa, de maneira que aquela confiança ela possa ir sendo novamente, passo a passo, restabelecida. Veja, é um processo. As coisas não acontecem num estalar de dedos, num piscar de olhos. Não, não é assim.
É um processo, principalmente a questão de restabelecer confiança. Seja sobre o que for, é um processo de restabelecimento de confiança. Porém, isso não quer dizer, olha, você fica lá e eu cá, daqui a 100 anos, aí eu vou procurar saber sobre você para ver, e aí, como é que foi? Foi, não foi? Não, Deus não faz isso. Deus não diz, olha, eu fico aqui nos céus, na glória, e você fica aí embaixo. E aí vamos ver, não é? Daqui a uns 100 anos eu dou uma olhadinha, faço um histórico sobre sua vida, e eu vejo se vai valer a pena ou não. Não. Deus está se relacionando conosco e está trabalhando as nossas vidas para que esse relacionamento ele possa ser restabelecido. Por isso que pedir perdão e conceder perdão são essenciais para que nós possamos ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Vimos quando há necessidade do perdão, e perdão implica em usar de graça com o outro. Perdão é ter uma atitude graciosa. Deus não agiu por mérito conosco. Ele não nos perdoou porque a gente se tornou melhorzinho. Porque a gente tomou decisões que sem Ele nós poderíamos tomar. Não, não. Deus agiu por graça. Nós não merecíamos e Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Foi graça. Nós não merecíamos, nós continuamos não merecendo, por mais coisas que a gente tente fazer, a gente continua não merecendo tão grande amor e sacrifício. Então, perdoar é agir de forma graciosa para com o outro. O outro não merece, como eu e você, nós não merecemos. Por mais, repito, que a gente tente fazer por onde. Então, perdoar não é, você merece, eu perdoo. Não. Não. Quantas vezes nós agimos assim na relação pais e filhos? E a gente sabe que o outro não merece. Quantas vezes filhos também agem assim em relação aos seus pais? Sabem que não merecem, mas os perdoam. Então, perdoar é um ato da graça. É um ato da graça. E aí, então, nós entendemos e vimos que perdoar não é sentimento, é uma decisão, não é, eu sinto. Não, não, eu decido. À luz do que a palavra de Deus ensina, Senhor, me dê graça para que eu possa perdoar. Eu decido perdoar. Não é esquecimento, que essa caixinha aqui que Deus fez é impressionante. Mas a ideia que a Bíblia passa do esquecimento é que Deus vai ver o sangue de Cristo sobre nós, vai contemplar o sacrifício dele. E Deus não vai ficar passando na nossa cara os nossos erros. Eles foram perdoados. Eles foram lançados, como diz Miqueias, lá no mar das profundezas, sim. E aí, então, ele vai agir graciosamente sobre as nossas vidas. Isso é interessante quando a gente perdoa, e quando a gente perdoa bíblica e verdadeiramente, é que eu vou tratar aqui da relação conjugal, Petrone e Solange. Se nós fôssemos agir assim, merece ou não merece o presente no dia do seu aniversário? Bom, veja só, deixa eu fazer um levantamento aqui dos seus erros ao longo desses 33 anos de casamento. Foram muito mais acertos do que erros. Mas veja, se a gente trata na base do mérito e desta forma, aí a gente vê quando a gente perdoou ou não perdoou. Não, eu vou lembrar de erros se eu parar agora e começar a tentar rebobinar a fita. Porque esse computador que está aqui, só se neurônios falharem, aí é que você esquece. E de repente vai ter coisas que você vai dizer assim, espera aí, você fez isso comigo, um para o outro. Você fez, você não lembra não? Não, não lembro. Quer dizer que eu fiz isso com você. Foi, não, mas isso aí já está perdoado, a gente já tratou, eu só lembrei porque foi uma situação assim, mas a gente não amanhece o dia dizendo assim, eita, bom dia, bom dia. Lembra, não é? Naquele dia você fez assim. A gente não faz isso. Porque a gente perdoou, a gente tratou. Ficou para lá. A gente está vivendo um novo dia, porque foi perdoado. Agora, se toda vez que eu olho e aquilo ali me causa dor, aquilo ali me causa angústia, ainda não foi perdoado. Aquilo ainda não foi, de fato, tratado. Voltando a Lucas, capítulo 15, nós temos, como dissemos, uma situação muito interessante.
Jesus, então, aproximam-se dele, de Jesus, os publicanos e pecadores, e falamos sobre o que eram esses dois grupos. E os fariseus e escribas começaram, então, a dizer, esse Jesus, ele recebe pecadores, e pior, ele não só recebe para conversar, ele senta à mesa, porque sentar à mesa, para os judeus, era um sinal de intimidade, de proximidade. Os judeus mais ortodoxos, eles não sentavam à mesa com qualquer um. Um judeu não sentava com um gentio à mesa. Não, que é isso? Eu sei lá como é que vive esse profano, esse pagão, esse gentio. Não sentava. Então Jesus estava sentando com publicanos e com pecadores. E aí, então, diante disso que estavam murmurando, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Jesus conta a parábola da dracma perdida. E Jesus, então, chega à parábola deste pai e 2 filhos. Dentre muitas coisas que nós podemos aprender aqui desta parábola, eu quero destacar a misericórdia de Deus em nos perdoar. Porque nós estamos aqui. Se eu e você cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui. E veja bem, aqui Jesus não está tratando de um cristão e um pagão, não. Ele está tratando de 2 crentes aqui. São 2 filhos. São filhos. E aqui não significa que todos são filhos de Deus. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Já falamos isso em outro momento. Poderemos e deveremos voltar a isso. Não. Todos não são filhos de Deus. A Bíblia não ensina isso. E Jesus é muito claro. Vós sois filhos do diabo. Foi bem claro Jesus. A Bíblia não ensina que todos são filhos de Deus. Isso é heresia. A Bíblia ensina que todos são criaturas de Deus, mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então todos não são filhos, só aqueles a quem Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. São esses os eleitos que a Bíblia fala, mas como eu disse, não vou aprofundar isso aqui. São 2 filhos aqui. Um está perdido e vai embora, e o outro está perdido dentro de casa. Toda vez que eu olho para essa parábola, eu já disse isso em outros momentos, eu digo, eu sou o perdido dentro de casa. Eu nunca saí da igreja. Eu poderia e sou tentado a ter a mesma atitude desse filho aqui. Ah, Senhor, esse daí saiu da igreja, esse daí fez isso. Eu nunca saí, Senhor. Eu sempre estive aqui, Senhor. Eu sempre defendi a igreja, Senhor. Eu sempre defendi o evangelho, Senhor. Eu sempre defendi a Bíblia, Senhor. Olha, Senhor, eu sempre me preocupei com a igreja. Agora, esse miserável que saiu, que passou não sei quantos anos, que falou mal da igreja, que saiu, que fez isso, que fez aquilo, agora o Senhor recebe ele de volta, não acredito. Pronto, então eu sou esse filho que ficou perdido dentro de casa. E aí a Bíblia vai falar a partir do versículo 25 mais fortemente sobre ele. Até o último versículo 32. Mas eu quero focar no perdão e o pai vai à procura dele para tratar e reconciliar o coração dele, que estava perdido dentro de casa. Então você corre o risco de nunca ter saído da igreja, nunca ter se afastado, nunca ter se desviado e estar perdido dentro de casa. Preste bem atenção a isso. Você corre o risco de estar perdido. As crianças podem entrar, pode passar por aqui para não passar lá pela chuva. As crianças já subiram, certo? Então podem passar. Agora, cuidado com a porta aqui, por favor. Então, cuidado para você não estar perdido dentro de casa. Mas veja, aquele filho que saiu e fez tudo que não prestava, que acabou com a herança, a parte da herança dele, como é que Deus trata? E quais são as lições? Quais são os passos que nós precisamos ter para um perdoar completo e restaurador? O que é que nós precisamos fazer? E aqui é desafiador para o meu e para o seu coração. Gary Chapman, ele compartilha no livro As 5 Linguagens do Perdão, 5 pontos aqui muito interessantes. Ele não faz essa abordagem do filho pródigo, mas eu gostaria de aplicar, de fazer essa abordagem olhando para o que ele fala lá, e que é bíblico o que ele fala. Um perdão que é perfeito, que é restaurador de relacionamento, ele implica, então, em manifestação de arrependimento.
Quem deseja ser perdoado precisa manifestar arrependimento. E a Bíblia nos fala, então, aqui no versículo 17, sobre esse filho. A Bíblia diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Há um risco muito grande da gente ficar julgando as pessoas e dizer assim: ah, sabe por que fez isso? Ah, porque perdeu aquilo. Sabe por que ele está assim arrependido? Ah, porque aconteceu isso e isso. Ah, porque falaram isso para ele. Ah, porque ele está atrás de tal e tal e qual vantagem. Veja só, nós podemos analisar muitas questões que podem motivar alguém a manifestar um arrependimento. O que nós não temos a capacidade, eu e você, nós não temos. Se você tiver, eu faço um termo para você assinar, perdendo a sua salvação. Aí eu quero ver se você assina. A gente faz um voto e diz assim: Senhor, eu assumo, eu troco o meu direito de primogenitura, eu troco a minha salvação se eu estiver errado. Eu vou partir agora para julgar se a pessoa está verdadeiramente ou não arrependida. Isso daí só Deus pode fazer. Eu posso olhar, eu e você, nós podemos olhar e dizer assim: rapaz, eu não sei, viu? Eu não estou muito seguro que fulano esteja, de fato, verdadeiramente arrependido. Mas eu não posso dar o veredicto final, porque eu e você, nós não conhecemos o coração. O filho mais velho julgou o filho mais novo. Ah, esse teu filho, não é? Pai, o meu irmão, esse aí que voltou. Não. Esse teu filho, não, ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Então, o primeiro lugar que nós precisamos é ter, de fato, uma manifestação de arrependimento. A Bíblia diz que esse filho, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E muitas vezes Deus usa aquilo que nós acusamos: ah, ele está fazendo isso porque ele está passando por isso. Ah, por isso. Ok, Deus usa muitas vezes essas coisas para quebrantar o coração do outro. E não se engane, porque eu e você, nós não somos melhor do que o outro. Beleza? Eu e você, nós não somos melhores. Porque se a gente fizer um check-up da nossa vida, a gente vai ver que teve um momento que aquilo que a gente está acusando no outro, Deus fez com a gente. Ele está dizendo que está arrependido porque ele está passando um aperto financeiro. Ele está dizendo que está arrependido porque ele queria uma titulação e não obteve. Fracassou ali. Aí a gente vai olhar a nossa história, aí a gente vê também que na nossa história a gente teve um momento que Deus usou o aperto financeiro para nos corrigir e gerar arrependimento na gente. Uma titulação que a gente queria que não teve, aí a gente foi reprovado para mexer com a gente. Ou seja, aquilo que a gente está olhando no outro, tranquilamente, já passamos por isso. Aquilo que a gente acusa no outro, que o outro não está de fato arrependido. Então veja, aquele jovem passou por apertos longe de casa. Nós precisamos de manifestação de arrependimento. Ele cai em si e diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Os trabalhadores do meu pai têm tudo. Ó a minha situação. Eu estou cuidando de porcos. Era humilhante isso para o judeu, porque o porco era um animal tido por imundo, não podia ser comido. A gente come hoje carne de porco e tal, mas o judeu não podia comer. Não podia comer. Que dirá criar porco? Vai criar porco para quê se você não pode comer? Não podia. Era animal considerado imundo. Mas foi o trabalho que aquele jovem tinha ali para fazer. Então, primeiro, nós precisamos de manifestação de arrependimento verdadeiro. Veja o que nos diz o versículo 18. Nós precisamos de aceitação da responsabilidade. Tem gente que muitas vezes está profundamente arrependido, mas ele não assume a responsabilidade publicamente. Olha como ele diz. No versículo 18, ele diz aqui: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso é aceitar a responsabilidade. Pai, eu estou passando por isso, porque meu irmão promoveu isso daí. Ele fez algumas coisas, eu não gostei, por isso foi que eu saí de casa. Ele me ameaçou, ele isso, ele aquilo. Não, pai. Primeiro ele fala consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então não é só manifestação de arrependimento, é a aceitação da responsabilidade. Sou eu. Eu vou me levantar dessa situação.
eu vou sair dessa pocilga, eu vou parar de criar porcos, eu vou sair desse lamaçal no qual eu estou. Eu não quero responsabilizar o meu irmão mais velho que ficou lá, não. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e eu vou dizer a ele, não vou usar mamãe, não vou usar amiguinho, não, sou eu. Pai, eu pequei. Eu pequei. Eu vou assumir a minha responsabilidade. E pai, eu pequei contra o céu. E eu pequei diante de ti. Eu pequei, pai. Eu estou aqui aceitando a minha responsabilidade no erro que eu cometi. Mais até, a terceira linguagem diz respeito à compensação do prejuízo. Há alguma coisa que eu possa fazer? E tem casos que é bem possível, sim, até reparar. E aí, se você pode reparar o que fez, faça-o. Compensação do prejuízo. Versículo 19, ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não volta para dizer, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, estou aqui de volta, eu queria que o Senhor então me restabelecesse a minha condição de filho, porque eu não deixei de ser filho. Eu sei, pai, que eu continuo sendo filho. Não é isso, pai? O Senhor não é um homem justo? O Senhor não é um homem puro diante de Deus, santo, dedicado ao Senhor? Então o Senhor sabe que eu não deixei de ser filho. Eu saí de casa, é verdade. Eu dissipei, eu acabei com a minha herança, é verdade. Mas, pai, eu quero voltar para casa e eu quero voltar à condição de filho. Não. Ele se humilha verdadeiramente diante do pai aqui. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar como um dos teus empregados. Eu não vim aqui, pai, para requisitar restauração de herança de nada, até porque eu tenho consciência, eu gastei a parte da minha herança, eu gastei irresponsavelmente e erradamente. Então veja, se eu quero um perdão restaurador de relacionamento, eu preciso de manifestar o meu arrependimento e ser isso verdadeiro. Eu preciso aceitar a minha responsabilidade, eu errei. Eu preciso estar disposto a compensar algum prejuízo. Eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa para compensar. Não é trocar pelo perdão, não. É que eu quero manifestar a minha gratidão. Eu estou sendo perdoado. Eu quero manifestar, deixar bem claro por minhas atitudes. Eu quero servir em gratidão pelo perdão. Não em barganha, não em troca. O versículo 20, a Bíblia vai nos dizer, e levantando-se, foi para seu pai. Levantando-se, foi para seu pai. Nós precisamos de mudança de atitude. Porque tem gente que, sim, manifesta arrependimento, está profundamente arrependido. Tem gente que aceita a responsabilidade, diz, realmente eu errei, fui eu que errei e tal, ok. Tem gente que às vezes até tenta reparar algum dano, alguma coisa, mas continua errando. Não muda de atitude. Logo no começo, nos primeiros anos de casamento, eu dizia muito, para a Solange, eu dizia, filha, não se preocupe, não, veja só, se você errar, tal, errou, a gente conversou sobre o assunto, fala assim, não precisa nem pedir perdão, não precisa não, basta mudar a atitude. E depois eu disse, não, desculpe, isso depois de alguns anos de casado, eu disse, não, eu estou fazendo errado. Porque pode ser que você já também diga para mim, pronto, basta você mudar de atitude e aí está resolvido. Não, não está resolvido. Eu preciso, de fato, manifestar o meu arrependimento. Olha, realmente, eu estou arrependido pelo que eu fiz. E eu errei, eu preciso aceitar a minha responsabilidade. Há alguma coisa que eu possa fazer para reparar esse erro aqui? E eu preciso mudar a atitude. Mudar a atitude. E eu vou precisar da sua ajuda. Me lembre, para de repente eu não errar. Eu não estou passando a responsabilidade para você, mas me ajude. Vamos nos ajudar mutuamente para que eu mude. Eu preciso mudar essa atitude. E por último, então,
vem o que a Bíblia diz no versículo 21, porque no versículo 20, levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, o pai não deixa ele terminar, trata-me como um dos teus empregados. Não. O pai, aquilo que ele tinha planejado tanto falar, a parábola mostra que o pai corta. Ele não termina de dizer o que ele tinha falado nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, já não sou digno, no versículo 19, de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não, o pai já vai dar logo ordem ao trabalhador. Depois que ele confessa, que ele coloca ali o seu pecado, o versículo 22 diz, o pai, porém, disse aos seus servos, e vai cuidar de restabelecer a condição daquele filho de forma pública. É isso que Deus faz conosco. É esse perdão que Deus nos estende. Veja, o filho foi ali pedir o perdão. Há necessidade de pedido de perdão. Nós precisamos tratar assim, não só conjugalmente, pais e filhos, tanto dos pais para com os filhos, quando os pais erram, como os filhos para com os pais. Outros relacionamentos, netos e avós, tios, primos, o que seja, sobrinhos, nós precisamos disso. Nós precisamos sim de manifestação de arrependimento, aceitação da responsabilidade, compensação de algum prejuízo, mudança de atitude, e nós precisamos do pedido de perdão. Então vejam bem, perdão não é brincadeira. De fato, perdão não é brincadeira. Perdão requer um esforço muito grande dos nossos corações diante de Deus. E requer uma caminhada muito grande. Há muitos anos, bons anos atrás aí, talvez uns 8 anos, a igreja acompanhou um processo aqui, não acompanhou o caminhar de pastores. E nós estivemos cuidando de um pastor aqui, filho aqui da igreja. O presbitério, na sua prática, fez algo que até onde eu sei, em todos esses anos, eu não conheço uma atitude dessa, mas porque o costume dos presbitérios é de o pastor errou e vai precisar de um acompanhamento, de uma disciplina, tudo, tira aquele pastor daquela igreja, coloca ele em outra igreja que não o conhece, que não conhece não, porque não tem como não conhecer, geralmente é uma igreja do nosso presbitério, então coloca ele lá e ele vai ser acompanhado por um pastor lá. E como foi uma situação aqui, nós entramos com um pedido para que o pastor ficasse aqui. Conversamos primeiramente com ele. Você aceita? Sim, aceito. Conversamos com a esposa. Tranquilo, ficarem aqui para serem acompanhados aqui? Sim, aceitamos. Entramos então agora com o pedido. E eu lembro lá no presbitério que teve pastores que chegaram junto e disseram assim, mas ele vai ficar lá? Eu disse, exato, ele vai ficar lá. Esse é o pedido. Eu não sei se vai ser aprovado, eu estou torcendo que seja aprovado. Que entendo, humanamente falando, humilde e humanamente falando, que seja o melhor para a vida dele. O melhor para a vida dele não é para ir em um outro lugar, uma outra comunidade, onde as pessoas não conhecem. Sabe por quê? Porque quando chegar este lá, vai ser assim, quem é este? Ah, é um novo membro? Não, esse aqui é um pastor que está chegando. Ah, é? Pastor de onde? Ah, de tal lugar. E por que ele está aqui? E aí a história começa de novo. E um pastor, e por gravação eu vou deixar isso registrado, porque não é segredo de Estado. Quando foi nessa reunião que nós entramos com um pedido, um pastor se aproximou de mim separadamente e disse, lute para que ele fique lá na igreja, viu? E cuide dele. Porque eu também fui disciplinado uma vez.
aqui nesse presbitério. Eu passei 1 ano em disciplina. E quem, entre aspas, cuidou de mim, sabe o que fez? Eu fui recebido na igreja desse, que era para cuidar de mim. Ele disse quais eram os horários de culto. E em 1 ano, ele nunca ligou para mim para dizer: você está bem? Bom dia. Seu time perdeu nessa semana. Nem isso. 1 ano. Nós não nos reunimos, nós não lemos a Bíblia, nós não oramos. Foi assim. Então, veja, cuide, lute, para que fique com vocês lá. Eu disse, é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. Porque nós queremos ver essa vida restaurada. Nós queremos ver essa família restaurada. Deus é quem conhece o coração. Eu não tenho capacidade de julgar e dizer o que verdadeiramente está no coração. Não, o nosso chamado é o chamado da reconciliação. Essa é a luta. É o chamado do perdão, do acompanhamento. E quando ele estava então sendo restaurado, a comunhão no presbitério, tudo, eu disse a ele, olhe, guarde o que eu vou dizer para o seu coração. Ao longo da sua caminhada, você já viu e já sentiu o apoio de irmãos da igreja. Isso vai acontecer. Pessoas vão acreditar que você mudou. Pessoas vão acreditar na sua vocação. Pessoas vão acreditar que Deus verdadeiramente chamou você para ser um pastor. Eu não tenho como julgar, porque eu não sei o que está lá no seu coração. Eu posso ter alguns vislumbres pelo que eu vejo, mas eu não posso assinar um termo trocando na minha salvação, jamais. Não posso, só Deus pode saber o que está de fato no seu coração. Eu disse, agora, veja bem, também se prepare. Algumas pessoas não vão acreditar na sua mudança. Não vão acreditar. Sabe o que você deve fazer? Você deve continuar vivendo para a glória de Deus. Você deve continuar servindo ao Senhor. Você deve continuar cuidando da sua família. Você deve mudar de atitude a cada dia, de tal forma que você valorize a graça e o perdão de Deus. Porque acima de qualquer pessoa, Ele é a pessoa mais importante a quem você precisa dar contas. É a Ele. E deixe dele cuidar dos corações. Não tente convencer ninguém. Você pode falar, você pode explicar, você pode dar satisfação. Ok, convencer, não. Só Deus tem essa capacidade. De fato, convencer e dizer a cada coração, Ele mudou. Ele mudou. E eu termino a você lembrando, para mim é uma das maiores mudanças. É Pedro, o apóstolo Pedro. Para mim, de todos os pecados, foi o maior. Negar Jesus 3 vezes, até hoje, se você encontrou um pecado maior do que esse, me diga, porque para mim é o maior, além de rejeitar definitivamente a obra do Espírito Santo, de converter o nosso coração para esse pecado não tem perdão, foi o maior pecado. Você era um deles, não era? Você estava com esse Jesus aí que está sendo julgado, ele vai ser condenado. Não, eu não conheço esse homem. Não demorou muito. Você estava com ele, sim. A sua forma de falar denuncia. Eu não conheço esse homem. 3 vezes Pedro disse que não sabia quem era Jesus. Negou a Jesus. Não encontro maior pecado do que esse. E Jesus foi procurá-lo para perdoá-lo e restaurá-lo. Se teve perdão para Pedro, tem perdão para o meu e para o seu coração. Que a gente não queira passar por isso, pela disciplina principalmente do Senhor, mais do que a dos homens, a do Senhor. Mas antes a do Senhor, porque ela é uma disciplina para restaurar, assim como nós cuidamos dos nossos filhos, para restaurar, restabelecer a confiança neles,
É verdade, Deus quer nos perdoar para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Então nós precisamos dessas linguagens de perdão. Nós precisamos de manifestação de arrependimento. Nós precisamos de assumir a nossa culpa, a aceitação da responsabilidade. Nós precisamos, de fato, de tentar compensar algum prejuízo. Nós precisamos de mudança de atitude. E nós precisamos de pedido de perdão. Então, se eu olho para essa pessoa e digo, hoje eu não tenho mais nada para falar contra essa pessoa a respeito do que Deus trabalhou e tratou na vida dela, louvado seja o Senhor por isso. E é isso que o presbitério faz. E a responsabilidade do presbitério, restaurar o pastor, caminhar com o pastor, a exemplo do mestre, de Jesus, que restaurou e caminhou com Pedro. Agora imagina Pedro pregando para a igreja. E aí alguém sentado lá na bancada, eu e você ali sentados dizendo, esse é o Pedro, é Pedrão, aquele que negou Jesus 3 vezes, ó, para aí, está pregando aí. Quando Jesus restaura é assim, para que ele, Pedro, seja um exemplo de restauração, de perdão, de mudança, para que ele testemunhe a outros, mudou, para a glória de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.